com o Léo Leite, né? O Léo Leite, que é autor e escritor do livro Ciclo do Querer. E ele vai falar umas coisas bem legais aí em relação ao livro dele, né, Léo? Boa noite. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Léo Araújo. Boa noite, ouvintes da Rádio Verde Amazônia. É com imensa alegria, né? Imensa alegria e muita energia que eu estou aqui para tratar de um tema sobre energia. Eu trato esse tema no meu livro Ciclo do Querer e dentre das técnicas ensinadas está o vibrar, que trata de energia quântica. Então eu começo com uma frase de Lavoisier, o pai da química moderna, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E agora eu vou começar com um tema bastante polêmico, Ludmila. Às vezes a gente está muito bem, sim, e às vezes a gente atrai pessoas ruins, pessoas invejosas, pessoas maldosas. Como que funciona isso? Então a gente tem que entender um pouco do bem e do mal. Dentro da gente, a gente é como se fosse uma pilha. Isso eu coloco no meu livro. Sim. No meu livro tem uma teoria chamada pilha energética. São 10 princípios e 8 leis. Então não vai dar para tratar todas aqui, sim, mas a gente vai tratar algumas coisas. Dá para resumir um pouquinho para o pessoal entender. A gente é como se fosse uma pilha. Dentro da gente, a gente tem o polo positivo do bem e o negativo do mal. Então a gente atrai pessoas boas e ruins. Só que quando você está vibrando muito bem, você está super bem, está feliz, está tranquilo, o mal ele rodeia, porque o mal ele admira e ao mesmo tempo ele tem uma certa assim inveja, um receio ali, porque ele sabe que o mal é sempre subsidiário. Sim. Ele não é uma coisa que se autossustenta. Ele vampiriza a energia do bem para ele poder crescer. Sim. Então ele precisa do sofrimento, ele precisa da tristeza para ele poder crescer. Então quando você está bem, muitas pessoas ruins ficam rodeando. Elas veem a sua luz, mas não chegam em você. Mas quando você cai a sua vibração energética, o que acontece? Aí o mal pega. E aí, do nada, tudo começa a dar errado. Sim. Entendeu? Eles aproveitam de você. E aí, um outro ponto importante, que as pessoas trocam energia o tempo todo. Sim. E lugares têm energia. E como que se dá todo esse processo? Com os sentidos humanos, primeiro. Ou seja, tudo você tem que captar de informação. Sim. Os sentidos humanos é o quê? A fala, o ouvido, a audição. Então você capta as informações, sim, processa na sua cabeça, na sua mente e dá um valor. Ou seja, você coloca como mais ou menos valor do que você acha que deve. Então, por exemplo, você tem um acontecimento ruim na sua vida, uma discussão no trânsito, uma briga no trabalho. O que acontece? Você pega esse problema todo e faz algo a mais na sua cabeça e entra dentro da sua casa e acaba chutando balde, brigando com todo mundo. Então você está dando valor ao mal. Ao mal. Em vez de você lidar com aquilo para direcionar a tua energia para outra coisa, você acaba descarregando em pessoas que não tem nada a ver com o seu problema. Né? Isso. Às vezes nos animais, às vezes nas pessoas, às vezes quebrando alguma coisa dentro de casa, porque assim, as pessoas têm reações diferentes, né? Então assim, quando elas estão carregadas com essas energias negativas, se elas não souberem direcionar, elas acabam se prejudicando, causando até uma depressão, né? Uma depressão, um pânico, algo assim, que vai prejudicar somente ela mesma. Então assim, a pessoa precisa ter a percepção de que aquela energia negativa vai prejudicar ela mesma. Lógico que também pode atingir outras pessoas, dependendo da atitude dela, né? Igual você falou, é você saber captar aquela energia e direcionar ela. Vou citar um exemplo que eu comentei com você uns dias atrás, que eu estava passando por uns problemas bem difíceis, né? Foi a primeira vez que eu tive a minha crise de ansiedade, eu não estava sabendo lidar com aquilo. E nesse dia foi tão, assim, estranho para mim, que eu me lembro que eu estava tentando ir para o meu trabalho à tarde. Eu ando de moto, né? E a minha moto não ligava. E aí eu chamei meu marido para ligar minha moto, meu marido ligou a moto. E aí quando eu montava na moto, a moto desligava. E aí ele ligava de novo. Aí quando ele ligou pela segunda vez, eu falei, vou tentar ir para o trabalho. Mais ou menos uns 300 metros depois, a moto morreu. Morreu e não ligava mais. E eu parei num bairro
que eu fiquei assustada, ou seja, que eu já estava com a crise de pânico, de ansiedade, né? Então eu fiquei mais assustada ainda. Aí eu tentei entrar em contato com meu marido para me ajudar. Ele demorou para visualizar, né, me ajudar e tal, mas deu tudo certo. E aí quando ele chegou naquele local, né, para me ajudar, ele ligou a moto, tipo assim, eu tava meio que refém dele, né, ligar a moto para mim. E o interessante que foi assim, ele pegou a moto e saiu, foi dar uma volta, deixou a moto dele comigo. Né, ele falou assim, não, deixa que eu vou andar nessa moto aqui para ver o que tem, isso daí, senão eu já deixo na oficina, não sei o quê. Beleza. Aí ele me deixou lá com a moto dele. Quem disse que a moto dele ligou comigo? Também não ligou comigo, entendeu? Então, assim, eu sei que isso é uma troca de energia também. Eu tive que pedir ajuda para uma pessoa na rua para ligar a moto do meu marido. E aí eu consegui ir para casa. Naquele dia eu não trabalhei. E a moto não morreu com meu marido também. Tipo assim, o problema estava em mim, na minha energia, que não estava boa. Então, assim, eu queria que você explicasse para o pessoal como que essa energia interfere até nesse meio material, que nem aconteceu comigo e a moto. A energia, ela está presente também em lugares. Por exemplo, às vezes a gente passa em um acidente, um lugar determinado na rodovia que morre muita gente, né? Então, o sofrimento, a tristeza, a dor fica impregnada no ambiente. E aí, se você estiver vindo com o seu carro e você está com um sentimento ruim, você começa a criar uma conexão. Ou seja, você conecta o lugar à sua energia e acaba sendo propenso, inclusive, para você se acidentar naquele lugar ou alguma situação. E o que acontece também dessa parte que você está falando, às vezes as pessoas têm muito estresse, tá com uma raiva, tá muito ansiosa, ela tá carregada, ela precisa descarregar. Então, geralmente a gente faz o quê? É uma atividade física, alguma coisa assim. Atividade física, meditação, respiração, né? Se você não trabalha esse processo de descarregamento de energia, você, por exemplo, queima a resistência do chuveiro, a lâmpada, a hora que você vai acender, estoura, entendeu? N coisas pode acontecer. E eu vou citar também uma questão do sentimento, porque a energia nossa está ligada com o sentimento. Se não houver sentimento, naquele pensamento não tem a energia que transforma o mundo. Ou seja, eu preciso acreditar naquilo. Precisa. Por exemplo, se eu falar assim, minha vida tá uma merda, nada vai dar certo. Mas se eu falar por falar, nada vai acontecer. Ou a mesma coisa se eu falar, hoje eu tô bem, muito obrigado e tal, mas não tiver sentimento, nada vai acontecer. Porque a linguagem do universo é vibração, é energia. Você tem que colocar sentimento. Se você colocar sentimento em qualquer coisa que você falar, aí as coisas começam a aparecer, a energia começa a acontecer. Eu fiz uma experiência em casa com uma planta, que eu vi isso muito na internet e fiquei curioso para saber, né? A gente pega duas plantas iguais, eu peguei uma violeta e da mesma cor, parecia que é do mesmo fornecedor e tal. E aí eu comecei na semana toda xingando a planta com sentimento. Foi mais ou menos 10, 11 dias. Não dei água, não dei sol, não dei nada. A planta morreu. E eu fiz o mesmo processo com sentimento, coisas boas. Amor, alegria, te amo, sinto muito. Com a outra planta, ela durou 22 dias. Então, tipo assim, é como se fosse o dobro de tempo. Sem água, sem sol, sem nada. Por causa das palavras positivas. Isso, das palavras positivas com sentimento. E quando envolve sentimento, envolve vibração, é a linguagem que o universo entende. Entendi. Uma coisa interessante também, quando você está num ambiente que você identifica uma pessoa ali que tem uma energia ruim, porque tem pessoas que têm essa percepção, né? Que já sabe identificar, aquela energia daquela pessoa não tá legal. O que a gente deve fazer? A gente deve se afastar daquela pessoa? A gente pode conversar com aquela pessoa? Tem algum meio da gente, se proteger daquilo? Geralmente essas pessoas que têm energia ruim, elas falam pouco delas e querem saber da sua vida. Quando você tem alguma coisa feliz, uma notícia boa, elas parecem que não dão importância nenhuma, nada. Tipo assim, beleza, beleza, Ludmila, você tá fazendo sucesso, tá fazendo foto e tal, tudo bem. Não fica entrando na conversa. Mas se você contar alguma coisa ruim que aconteceu com você na sua vida, para essas pessoas, elas vão querer ajudar, elas vão toda hora ligando, e não sei o que, parece que elas se alimentam desse sofrimento, da sua tristeza, dos seus problemas. E quando você tá com pessoas muito negativas, você sente que você fica um pouco meio cansado, dá dor de cabeça,
você fica meio chateado, meio DP, assim, meio depressivo e tal, entendeu? Então, você tem condições de identificar esse tipo de pessoa, só que você tem que ter sensibilidade. Como que você tem que ter essa sensibilidade? Viver o presente, o agora. Sim. A partir do momento que você vive o agora, o presente, você começa a entender como funcionam as pessoas, quem realmente são seus amigos e quem são seus inimigos. E para os inimigos a gente tem que manter distância. Eu penso assim, a não ser que você queira transformar a vida deles e batalhar para mudar eles. Eu prefiro manter distância. Eu passei por uma situação essa semana que eu encontrei com uma pessoa num ambiente que eu já até esperava encontrar, né? E é aquele tipo de pessoa que a energia dela é muito ruim e eu preferi me afastar. Então, assim, se ela estava num lugar, num cômodo daquele lugar, eu estava em outro. Eu evitava contato e contato visual, sabe, toque, tudo. Evitei tudo. Porque é uma pessoa, assim, que eu prefiro manter a distância. Então, assim, que nem você falou. Se é uma pessoa que você quer que a vida dela seja transformada através de você, que não é o meu caso, eu quero que eu desejo que a vida dela seja transformada através de outra pessoa, não da minha. Entendeu? É uma forma de você se aproximar, mas com muito cuidado também, né? Porque se você está sentindo aquela energia ruim e você for se aproximar daquela pessoa com aquela energia, você tem que ter cuidado para não absorver aquilo também para você. E né? Lembra que eu falei que a gente sendo luz no mundo, a gente tem um monte de gente, um monte de pessoas. Às vezes até, eu sou cristão, mas Sim. os espíritos acreditam, né? Que tem as almas penadas e tal, o encosto, né? Que ficam rodeando. Aí quando você cai, a sua energia despenca. Sim. Aí parece que do nada explode tudo de ruim. Tudo vai dando errado. Exatamente. E você falando sobre energia e tal, hoje em dia nas redes sociais a gente vê muito que pessoas que trabalham como digital influencers, por exemplo, são alvos de inveja, né, de pessoas com energia negativa, porque às vezes tem pessoas ali que estão te seguindo, mas não porque gostam de você, mas porque querem saber da tua vida. E eles vão se interessar mais quando tiver com problema, você pode ter certeza. Com certeza. Vão ligar, vão perguntar assim, quer ajuda e não sei o quê. Realmente. E quando você tá bem, ninguém fica te ligando, falou, gostei, bacana, ninguém elogia, melhora, ninguém né? elogia. São poucos, os que elogiam são fiéis, porque tem aquelas pessoas, né? Eu falo por experiência própria, tem seguidores, tem amigos, familiares que me acompanham, elogiam e tal. Agora tem uns que estão ali vendo todo dia e não fala uma palavra, não curte nada que você posta, mas está de olho na tua vida. Eu até quero deixar uma crítica aqui, né? Tem pessoal que é da mídia social e tem muitos seguidores. Sim. Tem que ver o que ela quer com aquilo, porque tem gente ali que não vai acrescentar em nada. Sim. Então, por exemplo, eu já andei removendo uns seguidores já. Eu até vou deixar aqui o convite pro pessoal me seguir no Instagram, Ciclo do Querer. Sim. Eu não fico fazendo muita propaganda, mas assim, só se a pessoa tem vontade mesmo, falar, eu quero seguir, eu quero saber mais. Eu faço por você. Entendeu? É assim que funciona. Mas o que você falou é verdade, porque, por exemplo, tem pessoas que a gente sabe que segue a gente que não vai agregar em nada. São pessoas desnecessárias na nossa vida. Isso. Se é desnecessário na minha vida, por que eu vou querer aquela pessoa na minha rede social? Por isso que eu confessei aqui que tem pessoas que eu estou removendo. Porque são pessoas que não fazem diferença na minha vida. Não agregam. E né? entra naquela discussão, qualidade e quantidade. Isso. Então, assim, isso é muito real. E eu mesmo. posso falar aqui uma historinha para inclusive, né, para o pessoal entender mais. Vamos colocar aí, o João e Maria, os dois namoram. A Maria resolveu comprar passagens, assim, reservar hotel pro João, para eles namorarem lá em Gramado, Rio Grande do Sul. O João adorou a ideia, né? Porque é uma coisa para revigorar o casamento, o namoro, né? Dar uma revigorada em todos os sentidos. E aí eles contam pra mãe, a Regina, a mãe do João. E a Regina também fica feliz. Então são 3 pessoas sintonizadas no bem, na felicidade do casal, né? Sim. E aí a Regina conta pra vizinha. Só que a vizinha fala que olha, eu vi na televisão que tá tendo muitos casos de influenza em Gramado, Rio Grande do Sul. Eu acho melhor ele adiar a passagem. A mãe de João, a Regina, ela fica preocupada e convence o filho a desistir da viagem. E o filho liga pra Maria vamos cancelar, vamos adiar. A Maria já tinha planejado tudo. Então ia fazer surpresa pro João. A Maria detestou a ideia, os dois brigam e ficam 15 dias sem se falar.
Então, às vezes, a gente tem que entender que o sentimento, ele também pode ser mudado. As pessoas influenciam a gente o tempo todo. Realmente. Mas então, isso muda. Isso. Então, por exemplo, tinham 3 pessoas. O João, a Maria, a mãe do João, a Regina. Todas estavam felizes. E por conta de uma vizinha, acabou com tudo. Ou seja, o João ficou 15 dias sem se falar com a namorada, Maria. Então isso, gente, que eu tô falando, acontece o tempo todo na nossa vida. O tempo todo. Sim. E você falou uma coisa muito importante aí, que eu até lembrei de um caso recente, que foi do dia 20, que ontem tinha muitas crianças, escolas, né, mães preocupadas com o dia 20, porque estava suspeito de ter ataques, né, nas escolas. Isso. E eu sei que muitas crianças faltaram nas escolas ontem, porque as mães ficaram amedrontadas e tal. E lá em casa eu tratei da seguinte forma, que eu tenho 2 filhos, né? O meu caçula, eu não deixei nem ele ficar sabendo do que estava acontecendo. O Isaac, que é o mais velho, né, que tem 10 anos, ele tem mais entendimento, ele veio comentar comigo, mãe, e sobre isso daqui e tal, a gente vai para a escola dia 20? Falei, vai para a escola, não vai acontecer nada de ruim. Falei para ele assim, não vai acontecer, fica tranquilo que não vai acontecer. Eu estava muito, eu acreditava muito naquilo, que realmente não ia acontecer nada de mal com meu filho, nem com as crianças da escola que ele estuda. Então, assim, sobre fé, né, sobre você acreditar, ter pensamento positivo, né, porque isso foi uma forma dessas pessoas ruins querer alarmar a população, né? E aí cria o que? Uma conexão ruim. Cria uma conexão ruim. Ou seja, você fica ruim, triste, você fica tudo. Aí de repente você pega uma doença, porque quando você está triste, você está ansioso demais, seu sistema imunológico cai muito, então você está propenso a pegar doenças, né? Acidentes de moto, de carro, brigas em casa, estresse, porque você tá à flor da pele. Você não aceita aquela energia, você pensa, não aceito, mas inconscientemente você aceita, porque você já aceitou a informação como verdade. Então, você tem condições de transformar a energia. Hoje já voltamos aqui com o Léo, e agora ele vai falar um pouco pra gente sobre a pilha energética. O que é essa pilha energética? A pilha energética é uma teoria que eu desenvolvi, como eu disse, tem 10 princípios e 8 leis energéticas. Ela vem do cristianismo, da parte oriental e da física quântica. Então a gente tem que entender que a gente é como se fosse uma pilha que é colocada num relógio. O relógio é o relógio da nossa vida. Sim. Então você vibrando negativamente, sendo uma pessoa má, você faz a sua vida funcionar, só que tem a lei da causa e consequência, que aí é outra história. Você sendo uma pessoa boa, você faz o relógio funcionar do mesmo jeito, de positiva para o negativa. Um pouco mais difícil. Isso, né? Ela tem que insistir a ponto de inverter a polaridade. Quando ela inverte a polaridade, há uma entalpia energética. O que seria entalpia energética, para quem não entende? Toda mudança de estado, do líquido para o sólido, do sólido para o gasoso, há energia extra envolvida porque houve mudança de estado. Então, sempre que você muda o seu estado energético, você ganha energia extra. Entendi. E quem vai pegar essa energia? Se você é uma pessoa boa e mudou para o ruim, a pessoa maldosa vai pegar essa energia. Se você é uma pessoa má e transformou em energia boa, a boa vai pegar essa energia. E até, inclusive, isso daí é bíblico. Vou contar aqui a história do filho pródigo. Quando houve a história do menino que pediu todos os bens para o pai, que está na Bíblia, que ia gastar tudo os bens, gastou todos os bens com orgia, acabou com todos os bens, bebedeira e tal, e voltou pedindo perdão para o pai. Enquanto o pai não perdoou, não houve troca energética. A partir do momento que o pai perdoou, os dois usufruíram da troca energética, ou seja, o pai ficou tão feliz que deu uma festa de arromba, não foi? Foi. E o outro irmão que estava com ele ficou com inveja. Ficou com inveja, entendeu? Então o que acontece? A troca energética, mas olha só que interessante, Ludmila, quem ganhou mais energia foi o filho que teve o perdão ou foi o pai? O pai. O pai, ou seja, quando você transforma a vida de alguém. Por isso que essas pessoas solidárias, as pessoas que querem fazer o bem na vida, elas são energicamente superiores a qualquer outras pessoas. Então, espiritualmente, elas estão super bem. Sim. Se elas morrerem amanhã, elas vão para os pares energéticos. Como funciona? Isso. Ou seja, quando a gente morre, a matéria deixa de existir. Sim. Então, a sua energia ela vai para os seus semelhantes. Se você tiver com uma energia pesada, você pode ter certeza que você não vai para o céu. É mais ou menos isso. Sim. Então, quando você optar por uma energia, por uma identidade, assuma ela por completo. Você não pode oscilar.
Então, se eu Concordo. decidir ser uma pessoa má, seja por completo. Se eu decidir ser uma pessoa boa, seja por completo e arque com as consequências. Isso tem de muito a tudo ver isso com a daí. identidade também, né? Identidade Da pessoa. energética. E que quando você está vibrando uma energia boa, gente, a energia é compartilhada. Ou seja, eu vibro uma energia boa, tô alegre, tô feliz, você também tá feliz. Então, a gente compartilha as duas energias e fica uma coisa muito maior. Sim. Já com o mal acontece diferente. Ele quer emprestado, ele quer tomar de você, ele não quer devolver. Sim. Entendeu? Então por isso que quando a gente tá com pessoas boas, a gente se sente bem, porque tá todo mundo compartilhando Energia boa. tá todo mundo feliz. E quando você tá com uma pessoa má, ela tira essa energia, por isso que a gente fica cansado, a gente abre a boca, a gente tem dor de cabeça, a gente gripa fácil, a gente tem insônia, porque você teve esse problema com a pessoa ruim. Então no seu caso você disse que você prefere se afastar. Eu prefiro me afastar. E agora, se você conseguir transformar essa pessoa em uma pessoa boa, você vai ter entalpia energética, porque você vai ganhar energia daquele momento. É como se fosse uma explosão, entendeu? Entendi. Como se fosse uma mudança de estado. Nesse caso, eu transformo essa pia energética através de pessoas ou de momentos também? Os dois casos. Os dois casos, Os né? dois casos. Por exemplo, vou citar o meu próprio exemplo. Quando eu fiquei viúva, passei por uma fase bem difícil ali. E... Enfim, eu estava desempregada, só estava estudando e tal. E por um bom tempo eu comecei a ir para academia. Pessoas começaram a me julgar até porque eu estava indo para academia e tal, mas eu estava buscando um meio de descarregar a minha energia através da atividade física, porque é algo que sempre me fez bem, né? E hoje, depois de tudo que eu vivi, né, de ser quem eu sou, né, como profissional, como fisioterapeuta, como mãe, como influencer, eu vejo que eu consegui transformar todo aquele momento ruim em coisas boas hoje, sabe? Eu passei por uma fase muito ruim que eu superei, né? Ou seja, eu tinha tudo para me afundar, para continuar sendo uma pessoa anônima, uma pessoa que estava ali sofrendo, que tinha tudo para desistir da faculdade, da minha pós-graduação, né? Tinha tudo para passar por momentos mais difíceis ainda, pela situação. Porém, eu persisti e virei a pilha de acordo com os momentos que eu passei. Mas enquanto você estava oscilando até inverter a polaridade, você sofreu, não sofreu? Bastante. Então. Bastante. E você batalhou e foi até o fim. Isso mesmo. Então, assim, não está relacionado somente com pessoas, mas também com momentos e situações que você vive, né? Momentos de estresse, de ansiedade, que você tem que nem você fala, momentos de estresse, ansiedade, angústia são momentos negativos. Então, você tem que transformar aquilo. Então, e esses sentimentos ruins, às vezes, que acontece, por exemplo, a raiva. A raiva, eu gosto de manipular a energia, por exemplo. Quando Sim. você sente a raiva, você pode usar ela para o seu benefício. Porque, por exemplo, você vai fazer uma atividade física. Sente raiva levantando um supino. Sente raiva correndo na pista. Você corre muito mais. Sim. Você tá usando, não tá ficando a raiva dentro de você. Você tá dissipando, colocando para fora. Sim. Entendeu? E, por exemplo, quando você sente triste. Hoje eu estava ansiosa. Eu fui pra academia porque eu estava ansiosa. E não melhorou? Sim, porque saí de lá você mais colocou. tranquila. Tanto é que pessoas muito ansiosas, elas ficam mais cansadas. Sim. Chega um momento que você não começa a raciocinar direito, você fala, até a fala fica desconexa. Muda. Não é? E você não vive o presente, porque quando você fica ansiosa, você tá preocupado em lidar com aquele problema sentimental, aquele sentimento que está dentro de você. E você não está vivendo o presente. Porque você está preocupado ou no passado, no futuro, sei lá o quê. Então você não está vivendo o aqui e agora. E quando a gente não vive o aqui e agora, a gente não está pegando a energia que está aí, do universo, do mundo, das pessoas, né? Sim. Então, por exemplo, você tá uma pessoa triste. Vamos dizer, hoje eu acordei triste. Se você vê uma pessoa mais triste que você começa a entender que há pessoas piores que você pode mudar, melhorar. Então, a nossa energia não está só no eu. É muito fácil, gente, a gente começar a entender que
a minha vida se restringe a eu, a meu trabalho, a minha família, a minha esposa, meu esposo. Não é isso que o nosso propósito tá. A gente tem que evoluir como seres humanos. Sim. Como a gente evolui? A gente começar a colocar o nosso eu nos outros. Sim, um pouquinho próximo. do nosso sentimento bom nos outros. Começar a transformar o mundo. E quando a gente começa a transformar o mundo, a gente se beneficia, porque a gente começa a ver um pouco de nós em cada um pouco da nossa felicidade, um pouco do nosso sorriso. Então, o desafio do ser humano é evoluir, todo dia evoluir. Bate com a doutrina cristã, católica, Sim. evangélica, bate com a espírita, bate com a hinduísmo, com o budismo, com Que é tudo. praticar o amor ao próximo. Amor ao próximo. Então, quando se tá com amor, o amor é a energia que comanda o mundo. É como se fosse um grande rio. Ou você entra no rio e fica ali, deságua num grande oceano, ou você vai para um riachinho todo poluído, né? E como que a gente ama aquela pessoa que te feriu? Como a gente transforma aquele sentimento? Porque eu falo assim, que o amor ao próximo, ele é fácil de ser praticado quando é com pessoas boas, ou com pessoas até mesmo desconhecidas que nunca fizeram nada para você. Agora, quando é uma pessoa que te feriu, e que é o mais difícil, eu acho que esse é o verdadeiro amor, né? É. Com uma pessoa que te feriu, você tem que praticar aquele amor. Eu acredito que daí entra, na minha teoria novamente, da entalpia, da troca de polaridade. Sim. Aí o que acontece? Você tá magoado com a pessoa. Mas se houver um perdão, O perdão. parece que aquela mágoa desaparece. Sim. Você ganha isso porque você transformou a vida da pessoa, porque a pessoa se viu naquela situação de perdão, de amor, e tudo começa a melhorar para você também. Você tira aquilo lá de você, você se perdoa também, porque você não quis mais aquilo para você. Sim. Você expulsou aquilo de você. Então, eu acredito que o perdão é uma das grandes ferramentas do amor. E outra coisa do amor também, ele segue uma lógica. Quando você ama alguém, você não pode desejar nada em troca. Sim. Você tá para servir. Quando você quer algo em troca, você dá 10 carinho, você quer o mesmo carinho. Você dá amor, você quer o mesmo amor. Você começa a se frustrar. E quando você começa a se frustrar, o amor já começa a não virar mais amor. Pode virar, de repente, ciúmes, né? Pode virar uma competição entre o casal, uma inveja. Então, a gente tem que entender que os sentimentos, eles têm ordem, eles têm princípios, e você tem condições de manipular isso daí de acordo com a sua escolha. Então você entra no poder discricionário, ou você começa a querer falar assim, eu quero isso pra mim ou não? Eu quero transformar isso em coisa boa ou não? Por exemplo, uma crítica para uma pessoa pode servir para ela subir na vida, igual aconteceu com você. Mas também serve para afundar de vez. Também. Então você tem que ter essa ideia de não vitimização, ou seja, você tem que parar de ser vítima e ser protagonista da sua história. Exatamente, protagonista. Isso. Falou a palavra certa. Porque a gente está sujeito a passar por situações ruins e boas o tempo inteiro. O tempo inteiro. Né? Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com as situações e com as pessoas que vão surgindo na nossa vida, né? E como você falou, parar de se vitimizar. As pessoas que se vitimizam, geralmente elas não têm autoestima, né? Elas estão com a energia sempre para baixo, são deprimidas. E outra coisa, né? é quando você está com a energia para baixo, você atrai muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Igual tem gente que fala assim, pô, mas lá no cemitério tem energia meio pesada, não sei o que. Mas não precisa estar no cemitério para atrair coisa ruim. Sim, não precisa. Não precisa. Mas as pessoas usam muito o cemitério porque é um ambiente de morte, né? Isso, que tem muito sofrimento. Muito sofrimento, muito choro. Não né? é só o cemitério, tem o hospital, tem delegacia de polícia. Sim. Então eu até vou deixar um conselho, o pessoal que trabalha em hospital, que trabalha na área da polícia, de segurança pública, que vê muito sofrimento. Faça terapia. Não. Se caso for necessário, faça, né? Mas você tem que estar vibrando top, tem que estar tranquilo, feliz, tem que estar disposto a consolar uma mãe que perdeu um filho, ou que perdeu um pai, alguém que perdeu um parente, um acidente, alguma coisa. Tem que estar disposto a dar uma palavra amiga, começar a transformar a vida dessas pessoas, porque a gente tem que fazer das situações ruins, às vezes, algo para melhorar a vida das pessoas sentimentalmente falando. Porque realmente, uma palavra às vezes muda tudo, né? Sim. E você falou sobre o ambiente de trabalho, é muito importante. Quando eu estava fazendo estágio na UTI, que eu sou fisioterapeuta, né?
Na época que eu fazia estágio, eu ainda não era viúva. E eu me encantei pela UTI, eu achava assim algo muito bonito de ver ali os profissionais da saúde cuidando daquelas pessoas tão debilitadas e tal. Estava bem empolgada no estágio. Porém, nessa fase, meu marido começou a adoecer e foi para a UTI. Eu me vi do outro lado. Eu me vi ali, não como profissional da saúde, mas sim como a esposa que estava com o marido doente, né? Me vi como a mulher do paciente, né? Quando eu me vi do outro lado, né, senti todo aquele sofrimento, eu decidi que não era aquele trabalho que eu queria para mim, sabe? Quando eu senti na pele o que era a dor de ter um ente numa UTI tão debilitado, eu entendi que eu não serviria para trabalhar numa UTI, porque você tem que saber lidar muito com a morte, com essas energias, você tem que saber falar com o familiar quando isso acontece, sabe? Entre aspas, tem que ter um sangue frio, entre aspas. E por mais que a pessoa fale assim, não vou levar isso para casa, leva, porque você é ser humano. Leva. Então a pessoa que é policial, a pessoa que trabalha no hospital, a pessoa que trabalha em ambientes tristes, né? Delegacia, funerária, é verdade. Tem que tomar cuidado para estar sempre vibrando bem. Sim. Muito bem. Sim, e justamente por isso, né, pelo que eu passei ali, eu falei, não, eu não vou conseguir trabalhar com isso, porque a energia ali, depois que eu passei, eu falei, não é isso, entendeu? E aí agora eu quero até falar sobre traumas, né? Sim. Quando acontece algo ruim, a gente dá muito valor. Sim. Então isso fica como o pessoal chama, os psicólogos chamam, crença limitante. Entendeu? Só que o problema das pessoas é não fazer o processo contrário. Quando acontecer alguma coisa boa, por exemplo, a pessoa trabalha na UTI lá, é enfermeiro ou enfermeira, e aí conseguiu recuperar a vida da pessoa, ela tem que fazer daquele momento único, ela tem que dar muito mais valor do que as outras coisas ruins. Sim. E aquilo entra como um trauma positivo. Sim. Entra com uma força, com uma energia, com uma fé que acaba com essas crenças limitantes. Então a gente tem que começar a comemorar qualquer coisa. E se não tem coisa para comemorar, gente, a gente comemora a vida. Sim. Por exemplo, hoje, sexta-feira, pô, não tem o que fazer, feriado, não tem o que comemorar. Vamos comemorar Tiradentes, cara, gente boa, tal, não sei. Às vezes não sabe nem a história de Tiradentes, né? Sim. E vamos comemorar, vamos comemorar a vida hoje, vamos alegrar, vamos se divertir, vamos conversar com a família, vamos deixar o celular de lado. Entendeu? Isso começa a criar um outro raciocínio dentro da mente, que a gente começa a gravar dentro do nosso subconsciente coisas boas. Ou seja, traumas bons, né? Sim. Vamos pro intervalo, Léo? Já já a gente volta. Você está ouvindo Conexão com Ludmila Ré. 87,9. A rádio que todo mundo ouve. Você já sabe, aquela que fica na Avenida Tancredo Neves, em frente à Torre da Teleron é Bataricari Games. 48. Voltamos a apresentar Conexão com Ludmila Ré. Estamos aqui com o Léo Leite, né, autor do livro Ciclo do Querer. Gente, se você não leu esse livro ainda, dá esse livro aí, Léo. Esse livro aqui, eu tenho ele autografado, dá licença. Ó, ele está disponível na livraria do shopping aqui. E lá em Porto Velho também está disponível na livraria, né, Léo? Leitura. Na leitura. E aqui é na Moderna, né? Moderna. Na Moderna está disponível para você, ó, ler e ter mais conhecimento sobre essa troca de energia que a gente está conversando aqui, né, Léo? Isso. E eu queria falar sobre a materialização da energia. Então, por exemplo, a gente só falou de energia e como que a energia vira a matéria. Por exemplo, eu tenho uma energia, como que eu começo a ter as coisas, os bens, né? Sim. No caso, um carro ou uma casa, eu preciso saber disso. terreno, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que fazer é que tudo que a gente quer, a gente tem que entender o benefício que aquilo traz pra gente. Sim. Então, você não pode estar preocupado com o preço, entendeu? Então, você quer ter um carro, qual o benefício que aquele veículo vai te trazer? Sim. Qual aquela roupa vai te trazer? Qual aquela casa vai te trazer? Entendeu? Então, esqueça o preço. O preço é uma coisa que você ainda vai trabalhar. Sim. Então, tem que ir por partes. Qual a primeira parte? Imaginar o futuro, o que você quer, bem desenhado. Segundo ponto muito importante, quando você vai comprar uma casa, quando você vai comprar um carro, quando você vai comprar uma roupa, você tem que falar com alguém. São pessoas.
Então, você tem que sintonizar a energia da pessoa, ou seja, você tem que estar bem para as oportunidades começarem a aparecer, para os descontos começarem a aparecer, né? Estou bem sintonizada. Ou seja, às vezes você vai comprar uma casa, às vezes a pessoa tem outra casa, mas a pessoa foi com a sua cara, ela vai te dar um desconto maior, entendeu? Então você economiza dinheiro, taxas de juros menores, tudo é menor. Ou seja, você real, tem gente. que entender que todo o processo passa pelas pessoas. Então, como que você, não estando bem com você, você vai conseguir coisas boas para você? Então, você tem que ser uma pessoa energicamente muito boa, alto astral, bem tranquila. Se você passar por alguma dificuldade, ansiedade, alguma tristeza, alguma coisa, que seja momentâneo, que seja uma oscilação da pilha bem tranquila, bem leve, já retorna, né? Retorna. Então, você tem que entender que tudo passa pelas pessoas, tudo são pessoas, e as pessoas querem isso, alto astral, energia. E quando essa pessoa estiver ruim, energicamente falando, você conseguir ter como desafio transformar a vida dessa pessoa energicamente de um modo de que ela calma aí, eu estou errado, vou agir de outra forma. Sobre materializar energia, isso eu não falei para ninguém, viu? Olha só o que aconteceu essa semana, a semana passada. Que dia é hoje? Sexta. Essa semana, então. Semana passada, quando eu fui para o salão, né? Toda semana eu vou lá no salão e tal, eu faço minhas publicações. Eu comprei um produto. Comprei um condicionador que eu estava precisando comprar para o meu cabelo. E lá só vende produto profissional. E eu sou enjoada, eu só compro produto profissional porque eu gosto de cuidar. Porém, naquele dia eu não estava com muito dinheiro. Eu queria ter comprado um kit, mas eu só podia comprar um único produto, eu tive que escolher. Escolhi o produto que eu mais precisava, comprei, e eu olhei para aquele shampoo, para aquele negócio, aquela marca, falei assim, essa daqui é a empresa que eu quero divulgar. Na mesma semana a empresa entrou em contato comigo. Posso falar o nome da empresa? Mirra Cosméticos entrou em contato comigo, mesma semana. O representante daqui, da região, fechamos uma parceria, ele me entregou um kit, o kit dos sonhos. Dá vontade até de chorar. Me entregou o kit dos sonhos para o meu cabelo, né? Estou divulgando e tudo mais. Através dessa parceria, fechei uma outra fora da cidade. Então, assim, e tudo vem através de materializar. E olha só que interessante que você falou, que eu lembrei agora. Você pegou num produto, não foi? Peguei. Então, por exemplo, quando você for comprar um carro, dá uma volta no carro, faz o tal do test drive, numa loja de roupa que o vestido custa 300, 400 reais, você não tem dinheiro, vai para experimentar, prove, sinta, começa a colocar sentimentos. Sim. E é a hora que você coloca sentimento, que, como eu disse, tudo é conexão de sentimentos, de energia. Sim. Então, a linguagem que o universo entende é a vibração quântica, é a energia quântica. Então, quando você começa a sintonizar a sua energia, as coisas vão acontecendo de uma certa forma, de que você começa a dar risada. Você está andando na rua, você começa a dar risada. Fala, eu tô bem surpresa, assim, tô bem feliz de estar conseguindo ver essas coisas acontecerem, sabe? Numa proporção que não acontecia antes. Eu comecei a perceber isso esse ano com mais intensidade. Que eu comecei a colocar em prática mais essa minha sensibilidade energética. E você parou de ficar falando, acho que você já falou, né? Que você vê alguma coisa na loja e fala, não tenho dinheiro. Não faço. Essa palavra, gente, é proibida, não tenho dinheiro. Quando eu comprei o produto, né, que eu falei para você, eu queria ter comprado mais porque eu não tinha, mas eu não falei que eu não tinha, né? Mas eu sabia que eu não tinha naquele momento. Mas eu falei assim, eu vou comprar esse aqui. E eu ainda vou fazer divulgação para essa empresa. Então, assim, que nem você falou, você tem que acreditar, é a fé, né? As palavras positivas, você acreditar naquilo que você vai conseguir. Saber que lida com pessoas, o tempo todo, seus sonhos, sempre tem pessoas envolvidas, tem sentimentos, tem energia. Então você tem que estar sempre bem. Sempre. E muitas pessoas vibraram comigo quando eu falei isso nas redes sociais, mas muitas mesmo.
E essas pessoas que vieram até mim, que ficaram felizes, eu pensei assim, nossa, as pessoas estão nessa mesma energia, né? Estão vibrando comigo. E é muito gostoso isso. Quando você e o percebe. engraçado disso daí, a energia, ela não tem classe social. Não. Então você pode vibrar com uma pessoa pobre, uma pessoa rica. Realmente. Uma criança, Sim. um velho, um idoso. Então você tem que começar a ter laços energéticos, amizades energéticas. De todas as classes Isso, sociais. então você começa a entender que você vai se beneficiar. Que, como eu disse, o amor, a energia boa é compartilhada. Então você tem a sua energia boa, você tem a sua boa, o Léo Araújo tem, então todo mundo está sintonizando. Então eu saio revigorado, eu saio com energia, a minha saúde fica boa, as minhas doenças dificilmente acontecem, ou seja, você vai ficar menos gripado, ou vai pegar outra. Isso mesmo, energia ruim não vai mais me gripar, não. Domingo eu vou cantar com essa voz ou sem essa voz. Falando nisso, gente. Nessa história de você cantar, você vai colocar sentimento? Vou colocar sentimento, com certeza. Você sabe que um cantor, cada um canta de um jeito, você já percebeu a mesma música? Sim, a mesma música. E isso é interessante mesmo. É por isso que existem tantas interpretações, né? Tantas interpretações. E aí você fizendo uma analogia, uma comparação de que essas músicas são como os acontecimentos que acontecem com você, bons ou ruins, e você tem o poder de tocar a música que você quer que o universo queira. Sim. Que as pessoas vão ouvir e vão vão assim, te retribuir. E outra coisa sobre esse negócio da música, tem pessoas que vão lembrar de você cantando, não é nem do cantor. Ai, lembrei agora, não foi da Marília cantando, foi da Ludmilla cantando tal música. Por causa da tua energia que estava naquele momento, da tua interpretação para aquela música, o sentimento que você colocou naquele momento. Então as pessoas vão ter lembranças, a gente tem lembranças. Eu mesmo já fiz aula de canto muito tempo, retornei agora recentemente com o professor Paulo, e tem músicas que eu escuto no meu celular que eu, tipo assim, pra mim eu tô ouvindo ele, eu lembro dele cantando. Eu nem dou muita moral pro cantor que tá ali, sabe? Mas sabe quando vem a pessoa na tua cabeça, não o próprio intérprete, por causa da forma que ele canta, como ele coloca o sentimento naquela música. E isso é realmente muito interessante. E é aquela coisa que eu estava dizendo dos sentidos, né? Sim. Então, por exemplo, se você tá triste, se ouvir uma música triste, vai ficar mais triste. Você tem que mudar o disco. Isso. Se você tá depressivo em casa, sai, vai dar uma volta no laguinho, vai dar ver gente, e eu comentei, ver natureza. Então, você já tá agindo para tentar mudar e manipular essa energia ruim dentro de você. Isso, eu até comentei com você uma técnica que eu tenho para quando eu tô mal-humorada. Não sei se você se lembra, quando eu tô mal-humorada ou desanimada, que tem dia que a mulher acorda assim com o pé esquerdo, né? Mulher, homem, enfim, mas o que eu faço? Coloco minha melhor roupa. Isso mesmo. Faço aquela maquiagem e o meu dia já vai mudando por ali, porque eu me vejo tão linda no espelho que eu falo, cara, por que eu tô triste? Eu sou muito linda, entendeu? Então, assim, a minha autoestima vai melhorando, independente da situação triste ou preocupante que eu tô passando ali, porque eu já uso ali a maquiagem, a beleza, as cores ao meu favor, entendeu? Então é uma tática que eu uso. Ótimo. E a música também é interessante. Eu também procuro escutar músicas mais animadas. Vocês não vão brigar comigo, não? Já vamos terminar. Quanto tempo? Já vamos terminar. 2 minutos. Já vamos terminar. Ou seja, é um tema bastante interessante. Eu acho que vai ter que ter uma segunda parte. Mas a gente escutar uma música, né, que te deixe mais animado e não que te coloque mais para baixo. Isso. Pode falar suas considerações finais aí, depois dessa. Olha, eu fiquei muito feliz de tratar esse tema, eu gosto demais porque eu estudo física quântica. Para quem não conhece, seguir eu lá no Instagram, Ciclo do Querer. Tem uns artigos publicados no site ciclodoquerer.com, que eu trabalho também energia e ressignação quântica, que é o tratamento de doenças com a energia, né? Então, eu estudo bastante sobre isso daí, eu gosto disso daí, né? E eu quero que as pessoas entendam que a gente é energia o tempo todo. A gente começa a atrair, a gente é como se fosse um imã. Sim. A gente começa a atrair coisas boas pra gente. E evitar vibrar uma energia ruim, pra gente não ficar atraindo pessoas ruins, né? Verdade. Um grande então, abraço gente, pra todo mundo aí. Obrigado a todos os ouvintes, todo mundo que participou desse bate-papo super legal sobre o livro e sobre esse tema tão interessante que é a energia, né? E se você quiser saber mais, você vai comprar o livro.
Vai comprar um livro, Ou vai segue ler. lá dá uma olhada nos artigos ciclodoquerer.com. Que daí vocês vão ficar mais por dentro do assunto. Mas em breve a gente vai ter uma segunda parte, né, Léo? É um tema bem Se os interessante. leitores tiverem dúvida aí, passa para você aí. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês me mandam. Eu vou fazer a caixinha de pergunta no Instagram. Então tá. Aí o Léo vai responder. Então tá, gente, boa noite. Obrigada por todos os ouvintes, né? Em todas as mídias sociais que estiveram com a gente até agora. E obrigada, Léo Leite, pela Obrigado. presença. Boa noite para todos os ouvintes.